Pessoal, então dando sequência nas nossas conversas, nós vamos falar agora especificamente sobre a industrialização brasileira, né? A gente já contou um pouco da história de como a industrialização se deu de uma forma genérica, depois a gente viu o exemplo de alguns países pelo mundo, os países de industrialização tradicional e recente, e agora um foco maior no Brasil. Vocês vão ver muitas conexões entre a aula de hoje e as aulas de história, só que a gente tem um enfoque mais ligado mesmo à parte da industrialização, né? Então, embora haja alguns pontos de convergência, certamente a matéria tem particularidades distintas, tá? Então, a primeira coisa importante, gente, caracterizando de uma forma geral a indústria brasileira. Quais são as características mais amplas da nossa indústria? Primeiro, ela é uma indústria considerada tardia. Já vimos isso na aula passada, assim como outros países, né? Os NICs são aqueles que se industrializam só a partir do século XX. É uma indústria dependente tanto do dinheiro dos investidores do exterior quanto de tecnologias do exterior, né? Mais que tudo de tecnologias, porque vocês lembram que há momentos que a gente até teve capital para fazer industrialização, mas a tecnologia continua, segue vindo de fora. É uma indústria substitutiva, ou seja, adota o modelo da substituição de importações, portanto é voltada ao mercado interno, né? Já tínhamos discutido esse dado. Então, o nome desse processo aí que a gente viu na aula passada, substituição de importações. E, finalmente, será uma indústria com fortíssima componente estatal. Eu coloco aqui em oposição ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Não que o Estado não tenha ajudado a indústria nos Estados Unidos, sem Estado não haveria indústria nos Estados Unidos, como eu mostrei rapidamente lá para vocês. Mas, nos Estados Unidos, existia um setor privado com forte vocação empreendedora já no século XIX. Então, o que o Estado fez foi apoiar as indústrias que estavam surgindo. No Brasil, vocês vão ver que é mais que isso. O Estado não vai só apoiar as indústrias que vão surgir. O Estado vai se tornar um elemento de impulsionar, um elemento de impulsionamento da industrialização. E isso aconteceu porque certos setores requeriam muitos investimentos em capital que o Estado era o único que tinha o poder de fazer, né? Que as empresas e proprietários privados aqui no Brasil não tinham, né? Então, diferente dos Estados Unidos, que o Estado apoiou empresas que já estavam surgindo no Brasil, muitas vezes o Estado foi o criador dessas empresas, por isso que eu digo que ela é uma indústria de forte componente estatal. Bom, passando então agora às fases da indústria brasileira, gente. Primeira fase da industrialização brasileira é o início do processo de substituição de importações. Alguns até identificam outras fases anteriores, mas elas são fases muito incipientes. Vocês vão estudar em história as tentativas frustradas do Barão de Mauá de trazer a indústria ainda no século XIX, e vão ouvir falar também nas aulas de história de um primeiro surto de substituição de importações, situado entre 1914 e 1918. Eu até coloquei ele aqui para você, né? Este surto aqui de 1914 e 1918, mas ele é um surto muito pequenininho, muito incipiente. A gente só começa a falar de indústria mesmo a partir da década de 30. Porque como era o Brasil até 1930? Ele era um país agroexportador. Quase não havia indústrias. O Brasil dependia de grandes ciclos de produtos voltados à exportação, né? Grandes ciclos que marcaram a história do nosso país, como foi o ciclo da cana, o ouro, aí mais tardiamente o café, a borracha, o algodão, né? Só para citar alguns. E qual era a realidade do Brasil enquanto existiam esses ciclos? Você tinha uma pequena oligarquia agricultora, né? O cafeicultor, o produtor de borracha, ou em outros casos específicos, eles ganhavam muito dinheiro exportando e tudo que eles precisavam vinha do exterior. Então, os bens industriais eram importados, né? As coisas só mudaram graças à crise de 29. Porque não fosse a crise de 29, talvez o Brasil fosse assim até hoje, né? Eu tenho recurso vindo das exportações e com isso eu trago bens industriais do exterior, como aliás a gente vai ver é o caso da Venezuela, né? Um país que até 1900, um país que até hoje, aliás, não desenvolveu uma indústria relativamente bem sucedida. Então, o que aconteceu para que o Brasil rompesse com essa trajetória de dependência de ciclos agroexportadores?
foi justamente um movimento externo, que é a crise de 29, que vai causar o que nós chamamos de fenômeno do estrangulamento externo. Estrangulamento externo quer dizer que, de repente, o exterior para de comprar o café brasileiro, a cafeicultura entra em colapso e o Estado vai manter esta renda, né? Você lembra que no Brasil houve uma política de compra de excedentes, né? Então, o cafeicultor não chegou a falir no Brasil, a cafeicultura faliu, mas o Estado vai comprar, né? O Estado vai adotar uma política de estoques, fazendo com que esse cafeicultor continue tendo renda, mesmo sem tempo para quem vender café, já que o Estado o sustenta. Só que esse produtor agora não vai investir de novo em café. Ele sabe que a cafeicultura está em colapso, que os grandes compradores estão em crise e não estão comprando. Então ele começa a investir em indústria. Começa a ocorrer um processo de diversificação industrial brasileiro, surgido inicialmente num ramo específico, que é a indústria de bens não duráveis, né? Já falamos deles, você já sabe de cor que os bens não duráveis são os alimentos e os têxteis, inclusive os calçados. Então, só para você recordar, quer dizer, o início de uma incipiente industrialização que começa a surgir no Brasil. Só que apesar desses fatos espontâneos terem levado ao desenvolvimento de uma indústria, a indústria brasileira é tecnologicamente defasada e o Brasil sonha em se industrializar ainda mais e produzir o que os países ditos desenvolvidos estão produzindo. Nos anos 30, os americanos e europeus só estão produzindo carro e eletrodoméstico, e a gente está começando a produzir comida e calçado, né? Então, para a gente poder dar esse salto qualitativo e transformar a nossa indústria numa indústria mais complexa, foi fundamental o papel do Estado a partir do final dos anos 30 e início dos anos 40, durante o governo de Getúlio Vargas, né? Por aqui o Vargas para vocês lembrarem, quando Vargas implementa um regime autoritário, lança um golpe e institui a ditadura do Estado Novo, que vai fazer com que Vargas seja, sem dúvida, um dos nomes mais polêmicos aí da história brasileira, né? Por um lado, ele é o presidente, então, que atenta contra a democracia, cria um plano, acusa um plano maligno de comunistas judeus que queriam tomar o poder, né? Ou seja, é um discurso antissemita, e com base nesse discurso antissemita, ele fecha os partidos políticos, ele cria uma polícia política, ele adota uma estratégia aí de repressão e fechamento do Estado. Então, com isso, temos uma ruptura nos rumos da democracia, né? Durante o período do Estado Novo, teremos, então, um protagonismo crescente do Estado na economia. Esse protagonismo vai se dar principalmente com a criação de 3 grandes empresas estatais, que são fundamentais, né? Sem essas empresas não haveriam todas as outras. Das empresas estatais que nós precisamos destacar está a Vale, que é a primeira empresa de mineração do país, primeira grande mineradora do país. Depois nós temos a CSN, que é a siderúrgica, quer dizer, a primeira empresa que vai fabricar mineral metálico, que vai transformar mineral metálico em liga metálica, em chapa de aço. E, finalmente, nós temos a Petrobras, que é a primeira, obviamente, do ramo do petróleo. Então, aqui são lançados os setores que a gente vai chamar de base, né? Principalmente os 2 setores classicamente considerados de base são justamente aqui, siderurgia e petróleo, formando um único grande ramo, a indústria de base. De base por motivos óbvios, né? Quer dizer, sem esse tipo de indústria, simplesmente não temos nenhuma das outras. Se o país quer fabricar carros, se o país quer fabricar geladeiras, se o país quer fabricar fogão, ele vai ter que ter uma indústria siderúrgica bem sucedida, pelo menos funcionava assim na década de 40, né? Isso explica um pouco do legado controverso aí do Vargas, que é a um só tempo ditador, mas também líder de um processo industrial extremamente marcante, já que essas 3 empresas existem até hoje e estão entre as maiores empresas do país até hoje, né? Aqui, então, uma imagem de um dos primeiros complexos industriais surgido no começo do século XX, que são as indústrias Matarazzo, em São Paulo. E aqui nós temos as operações de queima de café, que aconteciam quando o governo não tinha mais o que fazer com os estoques excedentes comprados
para sustentar a oligarquia cafeeira, né? Então chegava a este absurdo da gente queimar café. E aqui Getúlio Vargas inaugurando a Companhia Siderúrgica Nacional, cujos dados de criação vocês têm melhor nas aulas de história, né? Ela é fruto de uma hábil disputa política. Getúlio Vargas tinha muita proximidade com os países do eixo nazi-fascista, mas surpreendeu o mundo ficando numa política de neutralidade e depois acabando por apoiar os países aliados em troca de crédito, justamente para essa obra importante aí que foi a Siderúrgica Nacional, a CSN. Então, Vargas é o primeiro dos grandes nomes que a gente vai lembrar aqui na industrialização brasileira, obviamente para o bem e para o mal, né? Segundo período de industrialização brasileira virá nos anos 50, quando o Brasil vai dar um salto de qualidade na sua indústria. Ao invés de fabricar apenas roupa, calçado e alimento, a gente vai começar a fabricar produtos mais complexos. Isso vai ser possível graças ao plano de metas instituído e dirigido por Juscelino Kubitschek, outro líder polêmico e extremamente importante da história brasileira, né? Vocês se lembram lá do lema do JK, o plano de metas propunha crescer 50 anos em 5. Não sei se o Brasil chegou exatamente a crescer 55, mas cresceu de forma muito expressiva, graças a uma teoria política que o Brasil adotou, né? Um órgão chamado CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, formado por vários estudiosos aqui do nosso continente, inclusive um grande brasileiro, um economista, chamado Celso Furtado, criaram uma teoria que dizia o seguinte: o problema do Brasil e de outros países vizinhos é o subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento significa não ter tecnologia e não ter indústria. Então, para combater o desenvolvimento a qualquer custo, nós precisamos atrair indústrias, dar um jeito de industrializar o país. Qual é a forma mais intuitiva de se trazer indústria para um país? Adotando medidas de protecionismo industrial, né? O que é o protecionismo? É quando eu adoto uma taxação de produtos estrangeiros, né? Então, o carro que vem do exterior vai ficar muito mais caro, induzindo ou alguém a fabricar o carro no Brasil, ou empresas do exterior a virem fabricar esse carro aqui. E é o que vai acontecer, a segunda opção. O nosso mercado interno, que é relativamente grande, começa a atrair fábricas que começam a se instalar no Brasil, principalmente montadoras de carro e empresas de eletrodoméstico, né? De geladeira, de máquina de lavar, de máquina de costura, que se usava muito na época. Todo esse projeto ele só dá certo porque terá um protagonismo muito grande do Estado na construção das obras de infraestrutura, né? As empresas estrangeiras não vão fazer estradas, não vão fazer usinas de energia, não vão criar infraestrutura de comunicações. Quem vai fazer tudo isso é o Estado, né? Então, temos esse papel decisivo do Estado complementando o modelo industrial que estava começando a se formar no Brasil desta época, tá? Então, papelzinho do Estado, né? E de onde o Estado tira dinheiro para fazer estrada, para criar meios de comunicação e tudo mais? Bom, aí o Estado tem que recorrer ao mecanismo mais intuitivo, que é o mecanismo de contrair dívida. Então, é um período em que o Brasil vai começar a fazer dívida com o exterior para poder prover o país de infraestrutura e essa infraestrutura atrair empresas estrangeiras que não veem mais vantagem em vender produtos que não sejam fabricados aqui, né? Então, as empresas começam a vir fabricá-los aqui. E estamos falando especificamente da indústria de bens duráveis, que você já se lembra, né? A indústria de bens duráveis é a indústria de automóveis e eletrodomésticos. E também, devagarinho, vão começar a surgir algumas indústrias do ramo de bem de capital, né? O bem de capital, nós já vimos, são as máquinas. Então, começam a surgir companhias fabricando equipamento. Mas a grande ênfase do plano de metas foi, acima de tudo, a indústria de bens duráveis. De longe, ganhou de lavada como o primeiro grande ramo industrial a se desenvolver com a vinda das empresas estrangeiras, né? As chamadas empresas multi ou transnacionais seria o termo mais correto. Então, o JK se torna um presidente extremamente importante, né? Marcando a sua época. Essa imagem aqui é bastante conhecida da inauguração da fábrica da Volkswagen. Então, aqui JK
desfila no primeiro carro feito no Brasil, que é o Fusca. E esse é um modelo que era fabricado aqui no interior de São Paulo e depois a Volkswagen passou a fabricar, né? Que é a Romizeta, um pequeno carrinho quase individual, ou no máximo para duas pessoas, que se tornou um clássico da indústria nacional, né? Uma peculiaridade da indústria nacional. Bom, passado o período aí do JK, período onde a gente tem sim uma industrialização acontecendo de uma forma consideravelmente rápida, nós vamos ter o período da transição entre os regimes civis e o governo militar. Não temos ali nenhuma grande mudança na política industrial entre Dutra e João Goulart, né? É meio que uma continuidade da indústria, do padrão do que estava sendo feito na industrialização com o JK. E em 1964 temos a implementação do golpe militar, do regime que implementa a ditadura, que o seu vestibular vai chamar de cívico-militar, né? Ou seja, o regime que vai unir setores das Forças Armadas com setores da sociedade civil, vai suprimir a democracia e levar de novo o Brasil a uma ditadura, né? Já tínhamos tido uma lá no Estado Novo, e vai consolidar em linhas gerais o padrão de industrialização que já vinha sendo gestado aí nos governos anteriores, né? A gente diz que com os militares se consolidou o modelo chamado de tripé econômico, onde os bens não duráveis, ou seja, vestuário, calçado e camiseta, continuarão a ser operados pelo capital nacional de base privada, ou seja, não do Estado, né? Capital nacional privado. Esse é o primeiro pé do tripé. Depois nós temos os bens duráveis, ou seja, eletrodomésticos e carros, na mão de empresas estrangeiras. Então é Ford, depois vem a General Motors, depois, mais tarde, vem a Fiat, né? Vem a Singer, vem a Bosch. Nós vamos ter companhias do mundo todo, então, começando a fabricar esse tipo de produto aqui. E o Estado jamais perdeu protagonismo, né? Durante a era militar, existia uma fortíssima orientação keynesiana do Estado brasileiro, né? O keynesianismo é aquela doutrina econômica que acreditava que o Estado tinha que ser fortemente interventor na economia, que o Estado tinha por função corrigir imperfeições da economia capitalista, né? E hoje ela é erroneamente tomada como uma teoria socialista ou comunista. Pelo contrário, Keynes, que era um grande defensor do capitalismo, via essas medidas estatais como fundamentais à existência do próprio capitalismo e como melhor medida para impedir uma possível ascensão socialista. Então, nós vamos ter o Estado assumindo um papel importante, ainda mantendo o controle dos setores de bens intermediários e de infraestrutura. Bens intermediários a gente já viu, né? Os bens intermediários são aqueles ligados a indústrias que vão processar outros produtos, né? Deixa eu colocar aqui de uma forma mais legível para vocês, né? Então, os bens intermediários são principalmente a siderurgia, os produtos químicos, quer dizer, produtos que não se destinam ao consumidor final, mas sim a outras indústrias, né? O aço que vai para uma fábrica, a siderúrgica é considerada uma indústria de bens intermediários, né? Então, é uma época de forte intervenção estatal, até por isso existiu toda uma dúvida aí quanto ao programa pós-eleição do atual presidente, né, do Bolsonaro, por ter uma proximidade grande com os setores militares, ficou assim sempre uma dúvida se nós teríamos um governo Bolsonaro mais ligado a essa tradição keynesiana de Estado interventor ou um governo mais ligado às ideias lá do Paulo Guedes, o ministro da Economia, mais simpático ao neoliberalismo, né? E o neoliberalismo vinha dominando o governo, agora parece que nós estamos num momento de polêmica. Temos visto aí os militares, junto com o presidente, anunciar uma nova onda de gastos públicos, né? Principalmente com grandes obras que retomam um pouco desse pensamento keynesiano no Brasil. Bom, o período mais marcante da era militar, então, acabará sendo a década de 1970, quando nós vamos ter um surto de crescimento econômico imenso, que vai ganhar o apelido de milagre brasileiro, em homenagem ao crescimento que já tinha sido visto no Japão nos anos 60, né? O PIB brasileiro vai crescer 8%, 10%, vai chegar a crescer 14%.
será um período de muita prosperidade econômica, mas acompanhado de muitos efeitos adversos, né? O crescimento brasileiro dos anos 70, desculpem, o crescimento aí do milagre, ele vai se dar, em primeiro lugar, com base em dívida. O Brasil vai buscar dinheiro no exterior para fazer infraestrutura, para abrir estrada, para criar empresas estatais, né? Porque nessa época o Estado era dono da companhia de telefonia, da companhia de eletricidade, da companhia de mineração, só que tudo isso à base de dívida externa. Como a economia crescia muito, era também um período de inflação, então o preço das coisas subia muito e os salários muitas vezes não acompanhavam essa subida de preço. Então você vai ter um fenômeno que a gente chama de arroxo salarial. O arroxo salarial nada mais é do que a perda do poder de compra dos assalariados, né? Porque quando a gente tem inflação, ou seja, os preços estão subindo, normalmente as pessoas mais ricas têm condições de se proteger ou de diminuir o impacto da inflação. Por exemplo, fazendo investimentos, comprando ações, comprando imóveis, né? As pessoas que vivem de salário, não. À medida que a inflação cresce e o salário não cresce, o seu poder de compra vai ficando defasado. Então, o brasileiro médio, o brasileiro de classe média e pobre, vai ver o seu salário comprar cada vez menos, né? É um período de arroxo salarial, inclusive, que se dá com base no aumento da desigualdade social. Os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres, né? Já vou comentar isso mais à frente. Toda essa maravilha de crescimento, baseada em uma política econômica bastante questionável do ponto de vista da sua sustentabilidade, chega ao fim quando estouram os colapsos do petróleo de 1973 e depois de 1979. Conflitos lá no Oriente Médio não nos interessam agora, depois a gente vai falar deles, né? Vão fazer o preço do petróleo disparar. E essa disparada vai fazer com que as empresas recolham seus investimentos, né? Os bancos, investidores, vão agora cobrar juros muito altos para emprestar dinheiro. E o Brasil, que deve muito, começa a ver a sua dívida explodir num crescimento acelerado. A dívida externa vai ganhar um apelido de dívida eterna, e aí entramos na difícil década de 80, que vai ganhar aí o apelido de década perdida, devido às dificuldades econômicas do período. Chamava-se década perdida porque eles não imaginavam o que estava por vir, tá? Mas para a época, para quem vinha desse crescimento todo, é uma década perdida. Isso mostra então que há muitas formas de gerar crescimento, mas sempre tem que ser analisado se essas formas são minimamente sustentáveis e não vão levar a um colapso ou a uma consequência muito pior do que a situação anterior do país, né? Então, vejam só que interessante, número de empresas estatais criadas na época, né? Os militares foram os maiores criadores de empresas estatais, principalmente no auge do milagre econômico. Então, é muito curioso a gente ver hoje um governo cercado de militares que são contra, o governo, pelo menos, tem se posicionado contra empresas estatais, dizendo que elas têm que ser privatizadas, que elas são instrumentos de uso político, né? Mas, curiosamente, não foi assim que os militares se comportaram no poder, né? E temos esse cartaz aqui que, obviamente, se dirige aos setores que poderiam reclamar do milagre brasileiro, os mais pobres, os trabalhadores, os operários que viam o seu poder de compra ser reduzido, né? Então, a ideia é de não conteste, construa o Brasil, né? É um mote comum em qualquer tipo de ditadura, à esquerda ou à direita. Essa ideia de que você deve estar com o presidente, deve estar com o grande líder e jamais deve contestá-lo ou questioná-lo. Ele é a sabedoria e se você o questiona, você está torcendo contra, né? Bom, aí alguns dados para que vocês vejam como é mentiroso o período do milagre econômico, né? Como ele cria uma situação muito ruim para uma parte da população e produz um crescimento extremamente artificial no Brasil. Primeiro, você tem aqui no gráfico os dados de evolução do PIB, quer dizer, o PIB crescia mesmo, chegou a crescer aqui, 14%, até depois nos jogar na grave recessão dos anos 80, a década perdida, né? A inflação, ela começa baixa, depois ela dispara, né, ao ponto da gente ter a inflação como um grande problema até 1994, até o Plano Real. E aqui em branco você tem a dívida externa que disparou, ganhando aí o apelido carinhoso de dívida eterna. E o mais grave de tudo, índice Gini.
né? O índice Gini é aquele índice que mede não a riqueza e a pobreza, mas a diferença entre ricos e pobres. E ele mostra que o Brasil ficou mais rico, né? Se o PIB cresceu, quer dizer que o país ficou mais rico, sim, mas às custas de aumento da desigualdade, porque quanto maior o Gini, mais desigual é o país, maior a diferença entre ricos e pobres. Nos anos 60, então, este Gini era de 0,53, ele vai a 0,60 no final dos anos 80. Quer dizer, você tem um país crescentemente injusto e desigual. Esta época, dizia-se que o governo brasileiro aplicava a teoria do bolo. A teoria do bolo é a ideia que a economia precisava primeiro crescer para depois ser dividida, né? Só que essa divisão jamais aconteceu, o que levou um economista importante, um dos pais do Plano Real, Edmar Baixa, a chamar o Brasil de Belíndia, uma mistura de Bélgica para os ricos com Índia para os pobres, numa época que a Índia era paupérrima, né? Não era a Índia de hoje, que até vai se tornando um país extremamente dinâmico. Então, é um período de muito crescimento, mas também de muita irresponsabilidade do ponto de vista da sustentabilidade da economia. Bom, o período militar termina nos anos 80, com a década perdida, que eu já relatei a vocês, é um período de dificuldades enormes devido à crise da dívida externa, chamada dívida eterna. E aí nós temos, então, o final dos anos 80, trazendo a década de 90 e a volta da democracia. Em 88, o Brasil consegue promulgar uma nova Constituição, a Carta Cidadã de 88, traz a normalidade democrática de volta ao Brasil. E em 90, nós vamos pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, às urnas e vamos eleger o presidente Fernando Collor de Mello. Collor de Mello é um defensor ferrenho das reformas neoliberais, que nos anos 90, com o colapso do Bloco Socialista, estavam no seu auge, estavam no seu ápice. E Collor, quando assume o governo, ele tem um discurso radicalmente contra o Estado. Ele diz que a economia brasileira é muito fechada, o Estado protege muitos setores, há muitas estatais, e essas estatais são ineficientes e dão prejuízo. Então, Collor diz que vai adotar uma estratégia de choque de gestão na economia e vai adotar, então, uma política de abertura econômica. Primeiras medidas do Collor: reduzir tarifa alfandegária, porque a tarifa alfandegária faz o produto importado chegar aqui mais caro, ela é uma forma de protecionismo. E por que países adotam tarifa alfandegária? Para proteger setores da indústria nacional da concorrência estrangeira. Então, a redução de tarifas alfandegárias tem como meta criar um aumento da concorrência. A ideia do Collor é que os produtos importados aumentam a concorrência e forçam a modernização da indústria nacional, permitindo que as pessoas comprem mais a preços mais baratos. Em alguns setores foi verdadeiro, realmente, Collor tem uma frase polêmica, quando ele assume o poder, ele diz que o carro brasileiro é uma carroça, e nesse ponto ele estava certo, tá? Quando a gente retira as tarifas de importação de carro e começam a vir carros alemães, japoneses e americanos para cá, a gente vê que realmente o que se fazia aqui no Brasil estava completamente ultrapassado, inclusive na indústria transnacional, o que a Volkswagen fazia no Brasil estava 20 anos atrasado em relação ao que a Volkswagen fazia lá na Alemanha. Só que nem todos os setores conseguiram se modernizar para acompanhar esse processo de abertura econômica e nós vamos ter, paralela a essa abertura econômica, uma onda muito grande de falência de empresas nacionais, o que vai fazer com que daqui para frente a gente veja no Brasil uma disparada crescente do desemprego, aquele desemprego permanente, o estrutural, aquele desemprego que não vai ser novamente, que não vai novamente ver os desempregados serem absorvidos nas mesmas funções. E o governo Collor não chega ao fim por uma série de crises políticas e criminais, inclusive, vai ficando isolado e vai sofrer impeachment. Não vou chegar, não vou detalhar esse processo de impeachment agora, mas o impeachment de Collor abre caminho para a ascensão de Itamar Franco, o presidente que tem uma passagem breve pelo governo brasileiro, um vice-presidente, mas será o presidente que coordenou toda a implementação do principal plano de estabilização econômica, que é o Plano Real, tendo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, da Economia, seria o Ministério da Fazenda,
ele vai lançar um plano muito bem sucedido de estabilização da inflação, né? O plano previa a criação de uma moeda temporária, que era a URV, e essa moeda ela tinha um valor que ia sendo corrigido diariamente, até que um dia você eliminou a moeda anterior e passou a usar só essa moeda de referência, a URV, que deu origem ao real. Isso, obviamente, é uma simplificação. Vários planos já tinham sido tentados para conter a hiperinflação no Brasil, né? E conter a inflação não é garantia de sucesso econômico, mas ajuda, né? Principalmente porque existe um consenso entre a maioria dos economistas de que inflação muito alta tende a corroer muito mais a renda do pobre do que a do rico. Aquilo que eu relatei agora há pouco. O rico consegue investir, né? Na época da hiperinflação, quem operava bancos, poucos brasileiros tinham acesso a bancos, tinha investimentos como o overnight, que você punha o dinheiro para ele render da noite para o dia. O pobre não, né? Então, acabar com a inflação explosiva ajuda a fazer com que os pobres não vejam a sua renda ser corroída anualmente ou até mensalmente, como era na época da hiperinflação, onde havia aquela coisa de você remarcar preço o tempo todo. Supermercados chegavam a remarcar o preço dos produtos 2 vezes por dia. Então, o Plano Real é uma grande conquista, mesmo detratores aí do Fernando Henrique Cardoso, né, vão reconhecer a importância do Plano Real. E isso vai alçar Fernando Henrique Cardoso a uma carreira política, né? Ele já tinha sido candidato em São Paulo, já tinha perdido uma eleição por muito pouco, mas ele nunca foi, ele sempre foi um líder intelectual, alguém mais ligado à intelectualidade do que à política mesmo, né? Mas o êxito do Plano Real impulsiona a sua candidatura. Aliás, ele vai conseguir 2 mandatos, né? De 95 a 2002 será o presidente do país e vai aprofundar as reformas baseadas em neoliberalismo. Privatizar empresas estatais, a Companhia Siderúrgica, a Vale, os bancos estatais, o sistema Telebrás de telefonia. Em alguns casos com muito sucesso, né? A telefonia melhorou muito e se tornou muito mais acessível. Em outras privatizações polêmicas, né, como a Vale, que em um ano privatizada se tornou uma das empresas mais lucrativas do mundo, do país, do mundo, né? E tivemos também a venda parcial da Petrobras, né? Parte das ações da Petrobras foi vendida. A Petrobras hoje ela não é nem privada nem pública, ela é uma empresa mista. Vou colocar aqui para você lembrar, né? Uma empresa de capital misto. E há setores em que o governo não podia simplesmente privatizar, a Constituição não permite que você venda uma rodovia ou uma ferrovia, então vai ser adotado o sistema de concessão que vale até hoje, né? Então você faz um leilão, a empresa que oferecer a melhor proposta tem direito a cuidar de uma estrada por 30 anos e cobrar em troca o seu pedágio, né? Até li no jornal agora de manhã que várias dessas companhias de pedágio estão prestes a falir porque o trânsito diminuiu, o movimento de carros diminuiu brutalmente por conta dessa história toda aí do Covid-19, né? E vamos ver também o Brasil, em 3 momentos, não conseguir pagar suas dívidas e se tornar um país à beira de um colapso, e 3 vezes Fernando Henrique vai ao FMI pegar dinheiro emprestado. Quando você vai ao FMI pegar dinheiro emprestado, ele empresta, mas ele começa a dar palpites nos gastos que você tem que fazer. Então vai ser feita uma exigência de cortes de gastos e o Brasil vai começar a iniciar uma onda que depois vai se estender, inclusive, pelo governo Lula, de cortes de gastos sociais. Costes não, cortes. Estou ruim de escrita, hein? Sociais, né? Por isso, então, apesar da estabilização econômica, o Brasil vai ver o desemprego crescer, a desigualdade aumentar e a modernização globalizada chegar a alguns setores, mas não a todos os setores da economia brasileira, né? Então, um período controverso. Olha lá a quantidade de empresas que os presidentes privatizaram, né? Você vê aí no governo Collor e Itamar já haviam algumas privatizações, mas as maiores mesmo aconteceram aqui durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Com destaque para a Telebrás, a Vale, a Rede Ferroviária Nacional e parte das ações da Petrobras, né? O governo Lula e Dilma, esse ímpeto diminui radicalmente, não porque Lula e Dilma fossem tão avessos à privatização, mas acima de tudo porque já não havia muito o que privatizar, acima de tudo, né?
o chargista Angeli ironizou isso nessa charge aqui, onde tudo é propriedade privada, não é. E aqui você tem as consequências econômicas, né? Onda de falência de empresas sempre foi alta no Brasil, mas você vê que nos governos que privatizaram menos, a gente tem muito menos falência acontecendo. Olha lá o auge durante o governo Fernando Henrique nas falências que coincidem com as privatizações feitas de forma mais acelerada, né? Porque aí eu privatizo, vem companhias estrangeiras e as companhias estrangeiras muitas vezes são maiores e mais eficazes que as companhias nacionais, levando à sua falência, à sua quebradeira. E com isso, o desemprego cresce a índices absurdos, que hoje a gente trabalha com índices normais, mas na época eram considerados absurdos. O Brasil tinha cerca de 2 milhões de desempregados no começo dos anos 80, e no começo dos anos 90 o Brasil vai para um patamar de próximo a 10 milhões de desempregados, que é um patamar hoje ainda muito maior do que esse, né? Bom, o neoliberalismo, então, chega parcialmente ao seu limite, né? E aí nós começamos a ter um movimento de questionamento, mas que não é uma ruptura, tá? Eu vou defender aqui com vocês a ideia de que com Lula e Dilma não há o fim do neoliberalismo, mas sim um questionamento aos seus limites, embora, em linhas gerais, eles também serão governos neoliberais, né? Por que nós vemos aí governos neoliberais? Bom, Lula, antes de assumir o governo, quando já estava previsto que ele ia ser eleito, todas as pesquisas já davam meio que certa a eleição do Lula, ele é convidado a visitar Fernando Henrique Cardoso, junto com os outros candidatos, e eles vão assinar uma carta de compromisso. Essa carta é chamada de Carta aos Brasileiros, onde Lula se compromete a não romper com o FMI e com as regras gerais do neoliberalismo, né? Lula da época vai dizer, não se dá, numa metáfora péssima, não se dá cavalo de pau em transatlântico, né? Ele quer dizer que não dá para mudar o rumo do Brasil subitamente da noite para o dia. A metáfora é péssima. O que tem a ver, né? Cavalo de pau num navio. Mas, enfim. Então, com o governo Lula, nós não vamos ter uma ruptura radical, né? Vamos ter aqui muito mais uma continuidade com mudanças sutis, né? Eu não sei como é que faz para esse texto não se sobrepor, mas você anote aí, continuidade com mudanças sutis. O que vai haver de importante no governo Lula? Qual é o ponto positivo e inovador em relação ao governo anterior, né? Se ele não rompe com o neoliberalismo, por outro lado, ele vai adotar uma política extremamente bem-sucedida de crescimento do mercado interno. Este crescimento do mercado interno, ele é consequência direta de medidas que vão provocar uma redução drástica da miséria. Não é da pobreza, né? O Brasil continua sendo um país muito pobre, mas da miséria, principalmente da miséria extrema. Muitas pessoas que eram paupérrimas no Brasil ficaram menos pobres nesse período e, com isso, ingressaram na chamada classe média, né? Quais foram as políticas que tiraram pessoas da miséria e jogaram as pessoas na tal classe média? Primeiro delas, políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família. O Bolsa Família é um benefício pago a famílias pobres. No auge do programa, cerca de 45 milhões de pessoas eram beneficiadas pelo Bolsa Família. E ele acabou sendo um programa muito bem sucedido porque ele não dava simplesmente a renda para a pessoa. Ele, além de dar renda, ele fazia exigências. Então, a família que recebe Bolsa Família, ela precisa ter os filhos matriculados na escola, ela precisa ter os filhos passando por uma unidade de saúde pelo menos uma vez por ano, ela precisa ter os filhos cumprindo todas as agendas de vacinação. Então, é por isso que depois a ONU vai aprovar o programa e considerar o Bolsa Família um programa bem-sucedido, porque ele é um programa de ação social. E ele vai trazer também um impacto muito grande na economia, porque você, quando paga o benefício médio, que hoje é perto de R$ 160, você não tira uma família da miséria com R$ 160. Mas R$ 160 são o suficiente para que essa família gaste mais, né? Uma família rica com mais R$ 160 não gasta mais, não gasta nada. Agora, uma família pobre, quando ganha R$ 160, compra mais e, ao comprar mais, movimenta a economia.
empresas vão vender mais produtos, lojas vão vender mais, empregos vão ser gerados. Então, é assim que o Bolsa Família vai gerar um efeito extremamente positivo, que é a transferência de renda em cascata, né? A transferência que vai se propagando pelo todo da economia. Transferência em cascata. Outra política importantíssima, essa não vem do Lula, mas ela se prolonga no governo Lula e depois até no governo Dilma, é o reajuste real do salário mínimo, porque o salário mínimo até os anos Fernando Henrique Cardoso, ele subia menos do que a inflação. Então, a inflação corroía o poder de compra das pessoas. Quer dizer, quem ganhava 1.000 no ano seguinte continuava ganhando 1.000 e 1.000 comprava menos coisa do que no ano atrás. Agora a gente começa a ter um reajuste que supera a inflação. Então, você ganha 1.000, a inflação foi de 10%, ao invés de você ganhar 1.100, você vai ganhar 1.120. Então, você ganhou 2% a mais de poder de compra. Parece pouco, né? Mas imagina isso durante 20 anos. Né? Você ganhando 2, 3, 5% a mais de poder de compra, ao final você tem gente que quase que dobra o seu poder de consumo, e isso, obviamente, terá efeitos muito, muito positivos, muito benéficos à economia, gerando consumo, gerando crescimento da indústria, gerando emprego. Ao que se somam medidas que o governo vai adotar para desonerar o consumo, ou seja, ele vai diminuir impostos cobrados sobre a venda de produtos. O maior deles é esse. Imposto sobre produtos industrializados. Ele vai ser reduzido para carro, eletrodoméstico, móvel, né? Então, muitas pessoas vão poder comprar carro, vão poder comprar eletrodomésticos, principalmente pessoas que nunca tinham tido acesso a esses bens, o que se figura aqui num processo inédito na história brasileira, realmente muito marcante, de expansão da classe média, que vem acompanhado de uma queda súbita do desemprego, né? No finalzinho do governo Lula e primeiro ano do governo Dilma, nós vimos taxas bastante confortáveis na questão do emprego, inclusive em algumas regiões do Brasil, chegando à situação muito próxima do pleno emprego, né? Então, um período de progresso social importante, embora exista aí uma grande falácia, que é a do combate à desigualdade. Muito pouco foi feito pelo combate à desigualdade. O Brasil não tirou do rico para ajudar o pobre. O Brasil elevou todo mundo. O rico ficou mais rico, o pobre ficou menos pobre. Mesmo assim, é um progresso. Poderia ter sido feito mais coisas se a gente tivesse atacado a questão da desigualdade. Quem sabe agora, com essa história do Covid, né, abre-se caminho para isso. Bom, e do ponto de vista da indústria, uma outra coisa importante, além das indústrias que foram beneficiadas por todo esse surto de crescimento econômico, é uma mudança de orientação que aí realmente a gente tem uma ruptura entre Lula e Fernando Henrique Cardoso. Porque no governo Fernando Henrique existia a ideia de que indústrias nacionais elas não podiam se juntar, as grandes, para não formarem oligopólios, para não dominarem mercados. Lula vê diferente, a sua equipe econômica vê diferente, eles acreditam que se empresas nacionais grandes se juntarem, elas até vão virar monopólios, mas elas vão poder atuar no exterior. Então o Brasil vai poder se tornar um país internacionalizado e até praticar algum tipo de imperialismo, né? Alguns vão dizer. Então você vai ter um processo de crescimento e formação de empresas gigantes no Brasil, Odebrecht, Camargo Correia, Itaú, Unibanco, a JBS Friboi, a Perdigão Sadia, né, que vão começar a atuar no exterior. Então você tem aí o Brasil, inclusive emprestando dinheiro para que essas empresas tenham uma presença crescente nos países do exterior. E há quem diga que isso é uma forma de tornar o Brasil também um pouco imperialista, explorador de outros, como teriam sido no passado os europeus e os americanos com a gente, né? Provavelmente isso também é verdade, né? Mostrando que a gente está diante de uma criação de um tipo muito peculiar de capitalismo, onde Estado e empresa se aproximam como nunca. Bom, para comprovar o que disse a vocês, o índice Gini, né? Vocês vejam aí que o índice Gini ele já tinha dado uma pequena caída aqui entre o final do governo Fernando Henrique, depois de subir, né? Depois de alguns anos elevado. No governo PT ele cai, mas aqui existe uma distorção estatística. Esse eixo Y aqui, ele é dividido em números muito pequenos que dão a impressão de que houve uma queda muito brusca, mas cair de 0,59 para 0,54 é uma queda relativamente pequena do coeficiente Gini. Então houve alguma distribuição de renda, mas ela foi tímida se comparado
ao esperado, né? E aí nós vamos ter crescente protagonismo dessas empresas que eu mencionei, das campeãs nacionais, que vão doar dinheiro para as campanhas políticas e, com isso, obviamente, vão aferir resultados positivos. Depois os governos vão, de certa forma, ficar compromissados com elas, né? Bom, com Dilma, nós temos uma manutenção do governo Lula, expandindo o consumo e o mercado interno. O desemprego vinha em baixa, funcionou relativamente bem até 2013, quando a população sai às ruas num surto ainda pouco explicado, né? Alguns apelidaram de jornadas de junho, uma grande onda de manifestações que, em princípio, não tinha nada a ver com a Dilma e depois se tornou um grande movimento contra a Dilma. E vai levar a uma desaceleração da economia, a um pessimismo econômico, a um aumento do desemprego, somado a todas as inabilidades da Dilma, que vão levar ao seu impeachment, né? E aí nós temos uma crise econômica onde ela vai tentar incentivar setores da indústria e do consumo, já sem grande efeito, parece que o consumo chegou no limite. A indústria brasileira, que já vinha com dificuldades, continua fechando postos de trabalho e diminuindo sua participação no PIB. E o próprio Estado vai arrecadar cada vez menos, porque se as pessoas estão gastando menos, também pagando menos impostos. E aí o governo começa a ficar sem dinheiro e começa a dar as famosas pedaladas fiscais, ou seja, ele pega dinheiro emprestado de bancos públicos e usa como se fosse parte do seu orçamento, o que vai ser o fato jurídico para o pedido do processo de impeachment, né? Depois a gente vai discutir isso melhor. O impeachment, ele parte de um fato jurídico, mas ele depende sempre de uma condição política, e como Dilma foi ficando bastante isolada, este fato foi suficiente para afastá-la do poder. Detalhe é que os seus antecessores, tanto Lula quanto o FHC, também tinham feito pedaladas fiscais, mas tinham condições melhores de diálogo com o Congresso, então conseguiram evitar um possível impeachment, né? Então temos aí como era a avaliação dos presidentes. Vejam que interessante, né? Fernando Henrique termina o primeiro governo relativamente bem avaliado, depois termina o segundo governo lá embaixo, e aí temos a primeira eleição do Lula, a reeleição do Lula. Dilma chegou no final do primeiro governo a uma popularidade altíssima, né? Chegou a ser a presidente mais popular da história do Brasil. Despencou, conseguiu em 2010 ainda reerguer-se um pouco e depois vai despencar em popularidade, por uma série de motivos que eu não vou discutir aqui, que não nos convém tocar, né? Bom, Dilma vai ser substituída por Temer. Temer já assume o poder com problemas, o caso do vazamento do escândalo da JBS, né? De que o presidente acobertava operações ilegais do grupo JBS. Então, Temer já começa o governo correndo o risco de impeachment também. E o crescimento não vem, né? A economia continua em recessão. É feita uma reforma trabalhista que se promete que vai gerar muitos empregos e ela não consegue gerar esses empregos. O Brasil continua com uma taxa elevada. Depois é feita a promessa da reforma da Previdência, que o governo não tem apoio político, então não consegue levar à frente. E ele vai tentar estimular a economia diminuindo de novo os impostos que as grandes empresas pagam, mas não conseguiu deter a diminuição da indústria, né? A indústria não para de perder participação do PIB brasileiro. O único setor que se dá bem no Brasil ainda acaba sendo o agronegócio, né? Muitos economistas vão dizer que o Brasil está diante de um fenômeno de reprimarização, já que a sua indústria não para de perder importância e cada vez mais o agronegócio continua sendo um setor dinâmico. Então, com o Temer, não temos uma grande mudança na política industrial brasileira, né? Aqui o antigo Lula e o antigo Fernando Henrique, pouco antes da Constituição, se cumprimentando. E aqui o que eu falei para vocês, gente, olha como a indústria foi ganhando importância lá na era Vargas, depois na era JK, né, com o plano de metas. Com os militares, ela ainda tem um período de crescimento importante aqui, né, período do milagre. Depois, com Sarney, ela entra em declínio. Com Collor, a gente tem uma oscilação. A partir do Plano Real, a indústria brasileira já começa a sofrer. Com Lula, ela até teve um crescimento e depois começou o declínio, que persiste até hoje, sem grandes mudanças. E para encerrar, então, algumas observações sobre o governo de Jair Bolsonaro, né? Ainda é um pouco cedo para definir o efeito da política do governo Bolsonaro sobre a indústria, ainda mais
diante desse cenário tão excepcional que a gente está vivendo aí do Covid, né? Mas a cara econômica do governo Bolsonaro até agora foi dada pelo economista de orientação neoliberal, Paulo Guedes, né? Que tem toda a sua formação ligada à experiência neoliberal do Chile de Augusto Pinochet e tem uma obsessão pela ideia de ajuste fiscal. Ajuste fiscal é a ideia de que o governo brasileiro tem que cortar gastos e manter receitas para economizar dinheiro e, com isso, conseguir pagar suas dívidas, né? O problema é que, para fazer esse corte de gasto, o Brasil vai cortar o reajuste real do salário mínimo, aquele que tinha sido uma política importante que o FHC, Lula e Dilma adotaram. O Bolsa Família vai ser reduzido e programas como o Mais Médico vão ser extintos ou suspensos, né? Nesse caso, claro, era claro que Jair Bolsonaro tinha uma questão delicada com os médicos vindos de Cuba, tudo bem se ele não quer os médicos cubanos, mas eliminar o programa de médicos que estava levando médicos às regiões mais pobres do país tinha que ser feito com mais cuidado, né? Colocando médicos de outro país no lugar dos cubanos, talvez, ou primeiro criando uma alternativa para depois extinguir o programa. Mas o programa foi abandonado e hoje cidades muito pequenas e pobres que tinham médico estão completamente abandonadas e há um temor muito grande de que preço isso vai cobrar diante da pandemia. Jair Bolsonaro aprova a reforma da Previdência, que até agora não trouxe grandes resultados econômicos. O PIB no primeiro ano cresceu 1%. É melhor que nada, é melhor que a recessão, mas ainda é considerado um crescimento muito pequeno. E esse ano será um ano de prejuízo, não por culpa do governo, nesse caso, por culpa da epidemia mundial, né? Vamos ver uma política de cortar desonerações industriais, ou seja, o governo vai voltar a cobrar imposto de grandes indústrias, o que por um lado é bom para a arrecadação e por outro é péssimo para as indústrias, que já não vão muito bem e várias delas vão falir. E quem vai continuar se dando bem é o agronegócio, que encontra um câmbio desvalorizado, né? Então hoje o produtor de soja exporta $1, esse $1 vira R$ 5 e pouco. Então fica muito interessante para as exportações agrícolas. Mas até agora o crescimento foi tímido, né? Perto do que o Brasil perdeu nos últimos anos, precisa crescer muito para voltar aos níveis de 2013 e 2014. As apostas do governo, além da Previdência, são fazer uma reforma tributária, diminuindo e simplificando impostos, e uma reforma administrativa, enxugando o número de funcionários do Estado. Mas ninguém sabe se isso vai acontecer, porque estamos diante de uma agenda econômica que entrou em colapso com o Covid-19 e o neoliberalismo perdeu vez, né? Só se fala agora em adotar medidas keynesianas, ou seja, medidas de intervenção, de obras públicas. Inclusive, Bolsonaro reuniu-se semana passada com parte da cúpula militar e chegou a anunciar um novo plano Marshall, né? O que seria um cavalo de pau no transatlântico, ou seja, na política econômica do governo atual, que era bem neoliberal, né? Novo Plano Marshall. O Plano Marshall foi aquele grande plano de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, que foi baseado em grandes gastos públicos. Então, vamos ver que caminho a coisa vai tomar, né? Porque o Brasil tem realmente um desafio de endividamento, mas ele nem se compara com o endividamento que outros países têm, como a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, gente, este é um resumão de como evoluiu a indústria brasileira. E para fechar, uma dica, uma recomendação de estudo para vocês fazerem uma espécie de uma linha do tempo, né? Então, colocarem em sequência esses tópicos que eu coloquei aqui e o que aconteceu de mais importante com a indústria em cada um desses momentos, né? Construindo com isso uma linha cronológica de estudo. Beleza? Qualquer dúvida, então, estou à disposição para ajudá-los e orientá-los. Muito obrigado.